A Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as vossas Bíblias em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 1 a seguir. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como se pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe novamente: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Palavra do Senhor em João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele vai contar desse acontecido, onde esse homem judeu, príncipe dos judeus, ele está naquele momento num evento onde ele vê com seus próprios olhos Jesus operando maravilhas ali naquele lugar. E ele, sendo judeu, porque todos nós sabemos que os judeus, eles ainda esperam o Mestre, o Messias. E ele teve a curiosidade: como podes este fazer tantos sinais? Só pode ser algo de Deus. E ele vai fazer essa pergunta para Jesus. E Jesus, ele com muito cuidado para com Nicodemos, ele fala isso para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E Nicodemos, ele imediatamente, ele volta para Jesus e fala assim: mestre, como é que pode isso acontecer? Um homem já velho voltar novamente o ventre da sua mãe? Olha que, quando você se depara com essa pergunta, logo vem à sua mente: como pode alguém estar
com os olhos tão fechados para essa notícia que Jesus dá para ele. Necessário é nascer de novo. É uma afirmação de Jesus para com Nicodemos. É necessário nascer de novo. Como assim, pastora? O Nicodemos era judeus. Um povo escolhido. Um povo que tinha a Torá na mão, pastor Manassés. E não entender que o nascer de novo, que Jesus estava falando, não era o nascer de gerar no ventre da mãe, mas era o nascer de que Deus já tinha gerado ele, mas que era necessário ele nascer novamente da água e do Espírito. A água, porque Jesus, ele é a água viva. Aonde nós bebemos e não sentiremos mais sede, porque nos sentimos saciados. E o Espírito, aquele que intercede por nós e que nos ajuda na hora mais difícil. Mas o Jesus, ele já estava preparado para esses momentos. E eu quero, nesta noite, frisar exatamente no que eu vou falar para que a igreja entenda. Jesus, ele não foi recebido por nenhum daqueles judeus com tapete estendido como rei. Porque a própria palavra de Deus diz que muitos indagavam: como pode vir alguma coisa boa de alguém que nasceu em Belém? Como pode vir algo de bom? Nós, servos, nós não temos que fazer a obra do Senhor esperando que alguém vai chegar para você e falar: você fez algo bom, ou você faz algo bom. Porque nós temos a palavra do Senhor, fomos chamados por Deus, e nós sabemos como Jesus exatamente por que e para que nós estamos aqui. Não interessa, não importa o que alguém vai indagar, o que alguém vai falar. Faça a obra com zelo. Faça a obra com amor. Fale daquele que pode salvar, daquele que pode libertar, daquele que pode curar, daquele que pode colocar no teu coração o desejo de nascer de novo. Porque o nascer de novo é exatamente isso. É não olhar para a circunstância. É não olhar para os problemas. É não olhar para os julgamentos. É olhar para Jesus, o consumador da nossa fé, o autor das nossas vidas. Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir a boa obra que ele começou em sua vida e na minha vida. Então, Nicodemos, ele faz essa pergunta porque ele não tinha entendido o propósito de Deus de enviar Jesus Cristo à terra para salvar. E nenhum homem e nenhuma mulher, ela pode ir a algum lugar sendo serva de Deus sem nascer de novo. Continuando o velho homem, a velha criatura. Ninguém pode ir a algum lugar. Ninguém chega a algum lugar
se não desejar esse novo nascimento. E por conta desse novo nascimento, nós faremos a obra sem olhar para o julgamento, sem olhar para a circunstância, sem olhar para algumas críticas, mas seguindo em frente. Se você crê na palavra do Senhor, se você crê nessa mensagem, se você crê que Deus lhe trouxe aqui, porque você já entendeu que você é uma nova criatura, guarda essa palavra no seu coração, leve ela contigo, porque em qualquer lugar que você chegar, você vai ser um discípulo que vai levar a boa obra, que vai levar as boas notícias, as boas novas para aqueles que é necessário nascer de novo. Amém? Que Deus abençoe a todos e agradeça a minha rica oportunidade e as palmas louvam e engrandeçam o nome do Senhor.